Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre lista suspensa. Então vamos direto ao assunto. Uma lista suspensa nada mais é do que um menu de opções que você vai ter, né, de acordo com alguns dados que você pré-definiu para utilizar. Então aqui eu tenho a lista de vendas, né, com os vendedores, cidade, estado e região e o total de vendas dentro de um certo período aqui. Eu tenho a planilha de resultados, onde eu quero saber se dentro de um período o vendedor A, B, C vendeu que quantidade e quanto que eu tenho que pagar de comissão para ele, de acordo com as vendas efetuadas. E uma planilha de cadastro, onde tem o cadastro dos meus parceiros comerciais, né, que são os meus vendedores, e o período que eu quero de apuração. Então vamos aqui. Primeiro, definir um nome para um intervalo de dados. Essa definição de nomes, ela facilita porque você não precisa mexer toda vez com ficar selecionando dado, você define o nome e pode utilizar ele em várias situações. Então vamos selecionar os vendedores, do primeiro ao último. Tem duas formas de eu fazer a definição de nomes. Uma é digitando aqui, vendedores, e dá um Enter. Automaticamente ele vai criar o nome para esse intervalo de dados aqui como vendedores, ou outro nome que eu definir. Um detalhe é que você não pode usar dois pontos, sinal de interrogação, enfim, você pode usar underline, por exemplo, para poder definir ou separar alguns nomes que são compostos, por exemplo. Então aqui tem outra forma também, que é ir na guia fórmulas, definir nome. Então você seleciona, vai na guia fórmula, definir nomes, e aí você define o nome para esse intervalo como vendedores e dá um Enter. Automaticamente já apareceu aqui, né, como vendedores, esse intervalo. Vamos fazer um teste aqui? Se eu selecionar daqui até o Vitor Davis, não vai aparecer, porque não corresponde ao intervalo que eu defini o nome, que é até o Zacarias. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com o período. Vou definir o nome para ele como período. E dou um Enter. Se eu for aqui agora em fórmulas, gerenciar nomes, eu consigo ver os intervalos que já estão definidos com nomes. Muito bem. Legal, né? Então aqui agora eu vou fazer a minha lista suspensa do período. Seleciono a célula onde eu quero que a lista suspensa apareça, vou na guia Dados, Validação de dados, escolho Lista. Igual. Se eu não lembrar do nome que eu atribuí para esse intervalo de dados, que vai ser no caso o período, eu posso ter uma opção que é apertar a tecla F3 do teclado e ele vai me aparecer aqui as listas que eu tenho de nomes que eu já criei para os intervalos de dados. Então, eu vou criar a lista de período, né? Clico nela e dou um OK e OK. Automaticamente você pode perceber que já apareceu aqui todo o período que a gente selecionou e atribuiu um nome a ele. Para os vendedores, eu vou selecionar o intervalo onde eu quero que a lista apareça, a lista suspensa apareça, né, para eu selecionar o vendedor. Então eu vou aqui em Dados, Validação de dados, Lista, igual, eu lembro que o nome que eu defini foi vendedores, né? Vendedores, e dou um OK. Aqui você vai ver que está aparecendo a Alice Taylor até o último vendedor, que é o Zacarias. Vamos conferir se está certo? Alice Taylor até o Zacarias. Uma coisa que eu acho bacana é você definir os nomes, quando for assim, por ordem alfabética, que isso facilita na seleção da lista suspensa. Então, vou selecionar aqui a Alice, vou selecionar um outro vendedor, que é o Enzo, vou selecionar mais um aqui, que é o Arthur, a Beatriz, o Daniel. Bom, não apareceu nenhum dado de vendas dele, né, de acordo com o que ele realizou aqui. Por quê? Porque eu não selecionei
nenhum período que eu quero fazer a apuração de vendas. Então, eu vou selecionar aqui o mês de janeiro. Bom, em janeiro, eu tive desses vendedores aqui, o Enzo, que vendeu 52.000 e eu tenho uma comissão para pagar para ele. E também o Daniel Brown. Em fevereiro, bom, já aparece aqui a Alice e também o Arthur. Bom, gente, isso aí foi mais uma dica para vocês. Se inscreva no nosso canal e curta e compartilhe os nossos vídeos.